A gente começa aqui o TJ Aparecida falando da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em Aparecida, que começou a semana com muito trabalho, já que em poucos dias serão votados e definidos os documentos finais do encontro. Quem traz mais informações e está ao vivo por lá é a Camila Moraes. Oi Camila, boa tarde para você, boa semana, seja bem-vinda aqui no TJ. Oi, Rayane, uma boa tarde para você, ao Eduardo, a todos que estão acompanhando ao TJ Aparecido, uma boa semana para todos nós. E aqui o Episcopado Brasileiro, então, entra na segunda semana de trabalhos na 62ª Assembleia Geral da CNBB, que tem como tema principal, o principal objetivo deste ano é a votação das diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E essas diretrizes influenciam diretamente no trabalho em cada diocese, em cada pastoral, por isso é tão importante que todos em casa possam acompanhar o andamento dos trabalhos. Ontem pela manhã, no domingo, o Episcopado teve uma sessão privada e hoje já retornaram então para o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida para darem então andamento nos trabalhos de hoje. Entre esses trabalhos estão elaborando as mensagens que são destinadas ao Papa Leão XIV, ao dicastério dos bispos e também ao povo brasileiro. Mas eu estou agora com o Padre Arnaldo, que é o assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre Arnaldo, obrigada pela gentileza de estar conosco ao vivo. Primeiramente, qual a avaliação que vocês fazem dessa primeira semana que se passou dos trabalhos aqui da Assembleia Geral? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, foi muito positiva, né? Foi um ambiente, os próprios bispos, de muita fraternidade, colegialidade, de muita oração também, que começou com o retiro, né? E depois também as reflexões. Então tem sido um ambiente muito favorável para isso. Então, muito sereno, muito tranquilo. E isso favorece muito os debates, as discussões, não como oposições, mas também como complementos, né, daquilo que é pensando no futuro da igreja também, os próximos anos das diretrizes da igreja. E do ponto de vista de um modo geral, acredito sim que tem sido algo bem tranquilo, né, no sentido de que é extenso, né, se torna às vezes até exigente demais até o final do dia, você começar às vezes às 7 da manhã e terminar por volta às vezes 8, 9 da noite, é um pouco extensivo, mas é um clima bem tranquilo e sereno para trabalho. Agora, Padre Arnaldo, hoje a gente não consegue pensar a igreja sem pensar a comunicação. Vocês pensaram todo um planejamento de comunicação para que, de fato, o que é debatido aqui chegue em todos os leigos, em todas as pastorais espalhadas pelo Brasil. Você falou agora no início sobre as diretrizes, né? O que isso impacta na vida das pessoas? O próprio nome é diretriz. Quantas pessoas entendem o que significa isso? Então, o papel da comunicação é traduzir tudo aquilo que é falado na Assembleia, tudo aquilo que é resolvido na Assembleia, o que é a vida da CNBB, de forma mais humanizada, de forma mais simples, para que, como você mesmo disse, a pessoa que está lá na paróquia, na pastoral, ela entenda, opa, isso tem a ver comigo também. Uma decisão aqui da Assembleia toca o dia a dia das pessoas que estão nas paróquias, nas comunidades. Então, o papel da comunicação em todo esse planejamento é tornar acessível tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, para que as pessoas não pensem que a Assembleia diz respeito somente aos bispos do Brasil, mas diz respeito a toda a igreja. Então, como fazer com que as pessoas participem também desse momento, já que é uma assembleia, uma comunicação sinodal? E como fazer que os bispos também, a mensagem da igreja, de um modo geral, chegue também a todas essas pessoas? É uma troca. E isso hoje é impossível fazer sem pensar a comunicação, os sistemas de comunicação. Agora a gente está falando também de diferença de gerações. A gente tem um episcopado que tem pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Como é também inserir as novas plataformas digitais, essa comunicação cada vez mais instantânea para um episcopado que tem particularmente aí pessoas mais velhas? Nós temos, assim, alguns bispos que são bem curiosos, né? Então, eles já começam, alguns têm essa noção de que, olha, eu sei que é importante, eu não sei fazer. Então eu presto sua ajuda. Então vem com o celular pedindo para ajudar de alguma forma. Mas o mais interessante de tudo é que a grande maioria deles perceberam já a importância que é
as novas plataformas para o público mais jovem, e também o público da minha geração, que também está inserido dentro desse ambiente digital. Então, esse já é um passo que eu considero importante, o interesse e saber a importância que são esses espaços, porque ali também você se relaciona com o seu fiel, com os fiéis e as pessoas que vão conhecer a igreja também pelo ambiente digital. Então, eles estão buscando, estão conhecendo, e nós estamos aqui para ajudá-los, né? Para a gente encerrar, Padre Arnaldo, eu gostaria que você falasse sobre o podcast. Todos os dias tem um podcast, o horário que fica disponível. Nós temos todos os dias vários produtos da CNBB. Podcast, nós temos live de manhã cedo. O podcast ele vai por volta das 11h30, né, aqui no espaço da Assembleia. Todo dia tem uma conversa mais informal. Normalmente você vai ver entrevista, mas no podcast tem uma conversa mais informal, em que tem participação também das pessoas. Mas tem outros produtos também, lives, tem entrevistas, tem programas de rádio, enfim. E esses aqui, como vocês estão nos ajudando também aqui. Muito obrigada pela gentileza em atender a TV Aparecida. Bom trabalho. Obrigado para todos nós. E olha, você vai acompanhar agora uma reportagem, porque hoje teve então a entrevista coletiva mais cedo, às 10h30 da manhã. A Rafaela Lourenço acompanhou a entrevista coletiva e traz as informações para nós. Nesta manhã, os bispos de todo o Brasil apreciaram as mensagens ao Santo Padre, ao prefeito do dicastério e ao povo brasileiro, além do processo de implementação do sínodo sobre a sinodalidade no país. Antes da apresentação do resultado das emendas ao texto das diretrizes e as votações da tarde, a coletiva aprofundou as atualizações dos textos litúrgicos para toda a igreja no Brasil. O formulário de oração pelo cuidado da criação já foi entregue pelo dicastério a nós, somente para revisarmos a tradução. Assim, a CETEL procedeu e nós vamos agora submeter a apreciação da Assembleia, a aprovação deste formulário. Aí a coleta, a oração sobre as oferendas e a oração pós-comunhão. Fizemos esse trabalho já há alguns meses e vamos submeter. Sabemos que esses textos litúrgicos, eles são feitos por muitas mãos. Vem do dicastério. Nós, se é um texto maior, um livro litúrgico, entregamos a uma equipe de especialistas que faz a tradução e depois entrega este material à CETEL, para que a CETEL, Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos, nós possamos revisar aquela tradução e encaminhar ao episcopado para ser trazida à Assembleia para aprovação. Dom José Belisário, arcebispo emérito de São Luís no Maranhão e membro da Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos, destacou que esses formulários, que incluirão a memória aos santos, como Teresa de Calcutá, nos ajudam a fortalecer a fé. Aí a gente vê que como que a mensagem evangélica, ela é sempre atual, viva, né? E sempre será no sentido de nos tornarmos pessoas melhores e instituições melhores a serviço, né, do mundo e das pessoas. Que a Santa Sé tem chamado a atenção do mundo para algo que foi peculiar no processo, mas não só no processo, mas no dia também da canonização de Carlos Acutis e Frassati. E a Santa Sé tem chamado a atenção que os dois santos, eles deveriam ser apresentados quase que juntos para a piedade religiosa dos nossos jovens. Porque os dois trazem perspectivas diferentes para ser jovem na igreja e no mundo nos dias de hoje. O Frassati, com todo o seu entusiasmo, até mesmo do ponto de vista de denúncias políticas, o Acutis, com seu envolvimento com a questão digital, enfim, ou seja, são possibilidades de como que modelos de ser cristão no dia de hoje.
Bom, agora nesse momento, então, os bispos estão já reunidos novamente, com a sessão aqui já fechada para a imprensa, para todas as pessoas que estão no centro de eventos, porque eles já começam a votar, então, as diretrizes. Já foi apreciado, então, o texto com todas as modificações necessárias e seguem agora com a votação. Daqui a pouco, então, eu volto com os dons da igreja, com todas as informações da 62ª Assembleia Geral da CNBB. Volto com vocês no estúdio, Rayane, Eduardo. Tá combinado. Então, Camila, muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida. Uma ótima semana para você.